Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Lília Romano, consteladora sistêmica, também gerente de projetos. Estive aqui com o nosso querido Ariel, trocando algumas ideias, falando um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida, sobre a nossa espiritualidade. E eu convido vocês a assistir este programa. Eu acho que pode ser engrandecedor para você, pode trazer boas ideias e agradeço muito por essa oportunidade. Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui para apresentar a Lília Romano, uma amiga, uma pessoa super especial. Ela fala de amor, ela fala de carinho, ela fala de família. É uma pessoa que tem uma história de vida linda, tem uma experiência enorme com pessoas. É uma executiva também, mas ela consegue ser uma pessoa espiritual. Eu a conheci há muitos anos. E desde que eu a conheci, eu sempre falei para ela que ela tinha uma espiritualidade enorme e o que ela ia fazer com isso. Felizmente, depois de um tempo, ela começou a trabalhar como coach, como consteladora familiar, e é sobre isso que eu quero falar com ela. Ela tem uma experiência, uma sensibilidade sobre isso. Então, Lili, eu queria que você se apresentasse, que você falasse um pouco de você, que você mostrasse essa pessoa sensacional que você é. Bom, prazer a todos. Agradeço a você, Aguinaldo, por essa oportunidade, por trazer um pouco da nossa vida, por trazer um pouco da nossa experiência e poder ajudar alguém que esteja ouvindo. Amém. Sou Lília Romano, sou gerente de projetos, acima de tudo, há 30 anos, mas desde 2017, até antes disso, eu venho em busca do desenvolvimento humano, porque eu sou muito da área de tecnologia, então a gente vive esse mundo técnico mesmo, né? A gente fala de projetos, de programas, mas dentro desse mundo também existem pessoas, e pessoas que precisam de ajuda, né? Sim. E precisam do nosso ouvir, né? Do nosso escutar. E aí eu fui procurar num curso de coaching, eu entrei ali e as primeiras palavras que eu ouvi foi aquele boom, falando, eu não vim aqui só para trabalhar com tecnologia, eu vim aqui para fazer algo, para servir, né, a palavra bem é servir. E aí eu fui buscando curso, foram 5, 6 anos estudando, e neste processo eu acabei conhecendo a constelação familiar. Foi uma pessoa que me convidou a estudar, e eu fui. E ali foi um encontro, porque de todos os trabalhos que eu faço, né, a parte de coaching, da parte de liderança, eu me foquei mais em liderança justamente por causa do meu trabalho. A gente precisa, né, eu faço gestão de projetos, eu lido com pessoas, eu lido com tecnologia, então a gente precisa fazer todo aquele trabalho de envolvimento delas, né. Acabei me ligando em liderança, mas a constelação virou paixão. E hoje eu estou me aperfeiçoando na constelação com água, que também é um mundo maravilhoso. Faço a sistêmica, como todo mundo conhece, e aí a gente pode se aprofundar nesse assunto e eu poder trazer mais. Qual a diferença da constelação sistêmica com a da água? O que você captou de diferente aí? No começo, né, a gente sempre aprende a constelação familiar sistêmica, organizacional também, porque a gente não trata só com famílias, com a hereditariedade ou com os processos familiares, mas nas organizações familiares existem pessoas que são família, né, pai, filho, então. Mas dentro da constelação sistêmica a gente trabalha com campo aqui, pode ser aqui, eu vou colocar umas pecinhas aqui, a gente abre esse sistema a gente fala sistema familiar porque é o campo morfogenético que fala de interpretações, né? A constelação tem a ver com interpretações, você coloca representantes e a gente vai descobrir onde estão os bloqueios, porque Bert Helling tem toda uma técnica, e aí eu vou me aprofundar mais, mas a gente trabalha com representações que podem ser bonecos ou pessoas, né? Quando você faz a presencial, você traz pessoas para representar alguém da sua família. Quando você traz bonecos, os bonecos representam com a ajuda de quem está constelando. E o constelador, claro. Ele é que é o orientador de tudo isso, e ele vai ter a percepção de ver qual o bloqueio, qual o emaranhamento que tem ali na família. Entendi. Na água, a diferença é o seguinte, você coloca a mão na água, você faz dentro de um espaço ali, cria um campo sistêmico dentro da água, e você coloca os bonecos da água. Só que quando você põe a mão dentro da água, para ter a permissão, a água capta o seu sistema, você coloca os bonecos
e você não interfere. Ah, que interessante. A água é sábia, diferente de quando é a sistêmica, que tem a pessoa ali e você tem que observar se a pessoa está sentindo aquilo mesmo dentro do campo familiar, ou se ela está sentindo dentro dela e ela vai querer representar ali. E o constelador também tem que ter essa observação. Imagina quando tem pessoas, 5, 6, 7 pessoas dentro do sistema fazendo uma constelação. Você tem que observar quem que está sentindo ali, se é a pessoa ou se é o campo que está mostrando. Na água, não. A água caminha e você só faz a interpretação. Que interessante. Ali. Você diria que, por exemplo, os signos de água, né, as entidades que estão ligadas à água, que tem a ver com sentimento, com amor, você diria que a constelação na água, ela aprofunda mais o sentimento? Eu acho que sim, tudo ali é energia. E quando a gente fala de água, até os signos que você falou, dos signos de água, porque eles têm muita sensibilidade. Na astrologia, os signos de água são os mais relacionados ao afeto, né? E todas as entidades femininas, Nossa Senhora, Oxum, a deusa freada dos vikings, e por aí vai, são ligados a rio, a cachoeira, né? Então são as mães afetivas, né? Então eu vejo na constelação da água, me parece, que quando você lida com o elemento água, você vai mais profundo na emoção. Você sai da sistêmica, que eu acho que é mais terra, e vai para a água. É isso, talvez? Boa observação. Eu sou do signo de água, e olha que interessante, eu não tinha feito essa conexão. Eu me identifico também mais com a água, e eu consigo, muitas vezes, eu consigo absorver melhor o campo quando estou na água. Aliás, quando eu aprendi da água, porque eu nem sabia que existia água, né? O tempo vai te mostrando, as pessoas vão te trazendo algumas coisas. Eu fazia só sistêmica. E quem me conhece, quem me conhecia, né, na época, via a minha insegurança em saber se eu estava interpretando direito aquilo. Então eu tinha um certo medo na hora que eu fazia. Quando eu aprendi a dar água, eu fiz um curso básico. Um dia eu peguei uma constelação, e falei, quer saber? Eu vou colocar a sistêmica, vou fazer a constelação sistêmica, mas eu vou colocar um campo aqui na água e vou fazer igual. Eu vou colocar aqui, se tem que bater. Se não bater, eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Eu fui fazer com uma amiga que era consteladora, a primeira vez. Eu fiquei impressionada, porque o que eu vi aqui na interpretação, a água foi lá, os representantes foram, ficou igualzinho. Aí eu falei, gente, é sério, não é uma brincadeira. As pessoas às vezes vêm constelar e acham que aquilo é uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira. Você está mexendo com energia, você está mexendo com a pessoa, você está mexendo com a família, você está decretando coisas ali, porque nós usamos na constelação as frases sistêmicas, né? Então você está decretando ali. Você é meu grande, eu sou sua pequena, eu te honro, eu sinto muito. Isso aí é um decreto. E funciona aqui, mas aqui funciona também. Sim. Sem você fazer nada, você só põe lá e deixa, observa. Né? E hoje eu já faço assim, eu constelo as pessoas, eu já coloco os dois campos e vou fazendo. Que bacana. E quando você trabalha com os bonequinhos, é por uma constelação mais individual, não é? Ou a coletiva também se pode usar os bonecos? Você pode usar, tem várias maneiras de constelar, e aí tem a preferência, porque as pessoas também têm a preferência de, eu quero constelar com boneco, eu quero constelar presencial. Você pode fazer a presencial com os representantes, né? Então você faz um grupo, as pessoas entram e representam, né? E aí você fala assim, representar, né? Quem não conhece a constelação sistêmica acaba não entendendo o que é representar, mas a gente fala de campo fenomenológico através das representações, né? Então por isso que a gente fala, ele vem representar algo, né? Vem representar alguém, vem representar uma situação, né? Então quando você põe as pessoas ali, você pode fazer assim, presencial com pessoas, e elas fazem a representação. Você convida a pessoa para representar o seu pai, uma outra pessoa para representar a sua mãe, depende do contexto, do objetivo, do tema, né, que você vai tratar. Né? Com a pandemia, isso ficou quase impossível, né? Então, os terapeutas, para continuar o trabalho, que já existia com bonecos, tá? Era uma preferência, mas para continuar o trabalho, eu fui obrigada a trabalhar com bonecos. Então eu morava numa outra cidade, eu precisava atender, precisava trabalhar, eu peguei e comecei a mexer com os bonecos, né?
Mas você pode fazer online também, ou você pode fazer individual com a pessoa. Online com os bonecos. Com os bonecos e online com as pessoas. Você entra numa sala. Cada uma numa sala. Cada uma numa sala, aí você coloca os bonecos e lá cada pessoa na sala representa um boneco. Nossa, então é meio que uma constelação à distância próxima. Próxima. Então você pode fazer o individual com vários representantes e a própria pessoa que está constelando ajuda nesse processo com todos os bonequinhos, todos os representantes. Ou você pode colocar várias pessoas, um grupo de 10, 15 pessoas, e quem está constelando convida, né, alguém para, você quer representar o meu pai, você quer representar a minha doença, você quer representar a minha mãe. E você coloca, então também fica em grupo online. Então, o grupo presencial, grupo online ou individual. Tá? Com a água, eu nunca fiz em grupo. É individual, porque a água ela vai meio que sozinho. Né? Ele faz o trabalho sozinho. Você tem que saber interpretar, tem que saber entender e tudo. Quando você faz na água, você chega a usar uma bacia com os bonequinhos, você sente um rio ou é figurativo isso? Sente um rio? Quando tá todos os bonequinhos na água, né? Vamos supor numa caixa ou numa... Você sente como se fosse um rio ou você só sente o humano que tá ali? Não, é movimento. É um movimento. Claro que é movimento. Você põe o bonequinho ali no meio. Dependendo para quem tu tá fazendo, o movimento da água é diferente? A água pode ficar mais feroz ou menos? Ou ela tá sempre estática? Não. Você pode, assim, sempre há um movimento, o mínimo que seja, tá? E muitas vezes acontece também. Você coloca o boneco ali no meio, ou você pode até perguntar para a pessoa, onde é que você quer colocar aqui no meio? Como a gente faz com o campo sistêmico, físico, na água você pergunta, você quer colocar em algum lugar? Ah, não, põe em qualquer lugar. Então eu pego e pô, coloca. Ele se vira. Entendi. Ele vai para um lado, vai para o outro, aí conforme você vai colocando outras representações, o boneco se mexe. Porque uma coisa é você colocar você sozinho. Olha para cá, o que você sente, né? A pessoa pode não sentir nada, tal, mas aí você coloca o outro representante. A partir dali a coisa começa. Até aqui eu estava bem sozinha. Eu coloquei um representante, eu coloquei uma doença, eu coloquei um sentimento. Ali já começa a mudar. E muda para tudo. Ela sente no campo físico e a água se movimenta. Tá? E você diria que esse tratamento, de alguma forma, ele traz alguma cura física para a pessoa? Ou é relativo? Aí de pessoa para pessoa, né? Pessoal, porque assim, a pessoa vem procurar. Então, são vários tipos de pessoas. Uma que está curiosa, eu ouvi falar sobre a constelação, então eu faço sempre uma sessão anterior, explico o que é a constelação, para que ver se aquilo lá interessa. Putz, adorei, quero, vamos constelar. Então tá ótimo. Existem aquelas pessoas que são mandadas por alguém. Minha mãe mandou, porque o meu marido fez e acha que eu deveria fazer, né? Às vezes você percebe o desdém. A pessoa não acredita naquilo, ela não veio por si, ela veio porque alguém falou, né? Às vezes nem sabe nada, né? Chega lá e não entendeu nada e constela, eu puxo o que dá e às vezes a pessoa sai. Então assim, é de pessoa. Agora, a grande maioria mesmo, de todos que eu fiz, faz 5 anos, né? Todos os que eu fiz, sempre tem um start, um despertar. Um insight. E às vezes não é nada. Eu já vi pessoas que você atendeu, tem uma cliente minha que também se constela com você, e você fez um trabalho excelente com ela. E quando eu conheci, para mim ela estava morta, no bom sentido da palavra, e ela começou a renascer, né? E quando eu olhei para ela, eu falei, gente, eu preciso de alguma coisa, né? Aí você me veio, eu indiquei ela para você, e foi incrível, assim, né? Você tirou uma pessoa de um lugar e ela foi muito aberta, ela foi uma pessoa que sempre foi aberta, tanto para mim quanto para você, e hoje ela está numa situação que eu fico feliz, e eu acho que muito a constelação, não só a constelação, como o seu trabalho de coach com ela, ajudou muito, porque era uma pessoa que tinha uma identidade muito fechada, e ela se descobriu, ainda que tenha erros, ainda que tenha dificuldades. Quanto tempo você acha que é necessário para uma pessoa que tem os problemas emocionais que essa pessoa tinha,
constelar? Você acha que uma, duas, três ou não tem um parâmetro? Não tem parâmetro, depende do tema que ela vem tratar, né? Às vezes a pessoa vem com um tema específico, a gente faz a constelação ao despertar, né? E ela acaba resolvendo uma série de outras questões que estavam emaranhadas aqui neste processo, né? Então, isso pode ser. Outras não. Outras trazem um problema aqui, resolvem aqui. Depois de um tempo me procuram, né? Ou nem sei se procuram outras, mas me procuram e trazem uma outra questão, né? Esta pessoa em específico que você fala, que eu imagino quem seja, nós fizemos vários trabalhos com elas em vários âmbitos, porque existem vários emaranhamentos. Então a gente foi trabalhando, dali a pouco tudo se junta, né? Mas o mais importante desta pessoa, né? Ela se abriu para isso. Não, e tem uma história dessa pessoa que eu acho fantástica, que eu quero contar. Num determinado momento, os parentes, os filhos dessa pessoa, chamou a Lilian e marcou com ela e queria saber o que aconteceu com a minha mãe, que ela mudou tanto, que ela é outra pessoa. O que você fez com a minha mãe? Foi a constelação. O que você fez com a minha mãe? Isso, e depois você acabou meio que ajudando essa família, né? Não foi nem a constelação, até então acho que eu tinha feito uma ou duas, foi o processo de coaching dela. Que deveria durar 10 sessões, ela quis fazer mais 10, mais 10, e foi um tempo ali para ela ter todo esse entendimento. E é uma pessoa super forte, uma pessoa que ela está desbravando todas as questões da família, ela que está ali tentando resolver. Lília, eu vejo você como uma pessoa muito sensível, você sempre teve espiritualidade, você estudou tudo, estudou muita coisa. Eu acho que você nem consegue praticar nessa encarnação tudo que você estudou a nível de espiritualidade. Mas o fato de você ser uma executiva, de você trabalhar em outras áreas e tal, e ter uma postura muito forte enquanto executiva, você acha que isso, de uma certa forma, ajuda quando os pacientes que vêm para você têm uma desestrutura profissional? Porque você tem uma pegada muito executiva, ao mesmo tempo que tem uma sensibilidade. Estou errado? Não. E eu acho que eu consegui conduzir os dois juntos. Há muitos anos atrás, eu era jovem ainda, estava trabalhando no Banco Itaú. Eu lembro que foi uma época que os bancos, né, as empresas, abriram as baias, né? Antigamente a gente trabalhava em baias fechadas, e aí abriram aquele ambiente, né? Abaixaram as baias e todo mundo tinha que trabalhar olhando para todo mundo. Achei incrível isso. E tem uma coisa, um acontecimento ali, porque quando fizeram um layout novo, né, eu cheguei numa segunda-feira lá para o layout, era um ambiente com 120 pessoas ali no mesmo espaço, eu estava sentada exatamente ao lado da porta. Nossa! Imagina o pessoal entrando para falar com quase 120 pessoas ali, né, e eu querendo trabalhar, sou técnica, era programadora, eu queria ficar sentada lá no meu mundinho fazendo o meu trabalho, e cada um que entrava lá, parava, cada um ia lá, falava... Eu lembro que desde uns 10 dias eu peguei e fui lá pro meu chefe que ficava na outra ponta e falei assim, não dá, não consigo trabalhar desse jeito, você foi me colocar lá na porta, né? E ele olhou assim, riu e falou assim, não, o seu lugar é lá mesmo. Eu falei assim, mas não dá, eu não consigo trabalhar. Ele falou assim, não tem problema, o seu lugar é lá. Eu falei, por que você fez isso? É simples, né? Todo mundo conversa com você, já passam lá com problema, já falam oi, tomam um cafezinho, quando chegam aqui, às vezes nem lembram o problema. E ali, para mim, foi assim, puxa, eu tenho algo de diferente, né? Todos nós temos, mas alguém percebeu em mim ali e eu mesma não sabia. E foi esse o despertar, eu preciso fazer algo. Então, assim, pela minha experiência de anos trabalhando em empresas, tudo, quando vem uma pessoa com problemas, né? E até pelo fato de eu também ter estudado para liderança, tudo, a gente une o útil ao agradável, né? A pessoa vem com um problema e você fala... Não é tudo isso. Que bacana. Vamos ajudar, né? Porque eu vejo muito assim a sua capacidade e a sua responsabilidade com as pessoas. Você está sempre querendo curar o mundo, de alguma forma. E começa por você. Eu diria que poucas mulheres eu conheci com a força que você tem, pelos todos os dramas que você passou e a forma como você ressignificou isso tudo e sobreviveu. E os guerreiros que passaram na sua vida saíram com o dragão, porque você conseguiu sobreviver a todos. Graças a Deus, né? E o que a espiritualidade
te representa? Porque você, com essa força que você tem, que às vezes eu digo que é uma força masculina, numa beleza e numa elegância feminina, né? O que a espiritualidade tem de positivo para você ter chegado até aqui, criado seus filhos, cuidado da família como você cuida, sempre com o teu telefone disponível para os amigos, para as pessoas? Como é a espiritualidade para você? É difícil falar em palavras de espiritualidade, né? Mas nós não somos únicos aqui. Nós não estamos aqui para brincar. E nós não somos assim, só eu no mundo aqui resolvo meus problemas. Existe algo atrás da gente. Eu sempre achei, existe algo além que vai me fazer superar tudo isso. E a espiritualidade tem a ver com autoconhecimento. Para mim, espiritualidade hoje, e às vezes eu pergunto para os meus clientes o que é para você espiritualidade, porque não adianta você ter família, ter trabalho, ter dinheiro, ter material e para mim, num triângulo, espiritualidade está aqui em cima, o resto fica aqui embaixo, né? Então, o que é espiritualidade? Eu busquei a definição como autoconhecimento. E todos os meus processos foram para quê? Para me autoconhecer. E saber o que eu estou fazendo aqui, né? E isso aí continua sendo. Todos os dias. Eu aprendo com cada momento, eu aprendo com cada experiência, né? E aí, cada vez que eu aprendo uma lição, vem uma outra pior. E é bom, mais né? Desafiadora, não pior, mais desafiadora. E é bom esse desafio, né? Quando você encontra uma pessoa que vem procurar o seu trabalho e ela tá meio perdida, assim, ela tá meio triste. Na hora que você vai lá, constela ela, ou faz um trabalho de coach, ou faz um trabalho com a tua espiritualidade, porque para mim, eu te perguntei, como é a espiritualidade para você? Eu vejo a espiritualidade como você fala, mas eu vejo também que tem uma energia que a gente não entende exatamente de onde vem, mas a gente sabe que tá lá, né? Eu já contei isso e vou contar de novo. Quando eu era criança, eu olhava para o céu, eu tinha certeza que em alguma dimensão alguém estava me escutando, né? E eu vejo isso com você, porque tem muitas coincidências na nossa vida, a minha, a sua, e a gente também não se encontrou por acaso. Então eu te pergunto, quando essa pessoa vem meio perdida no mundo, à medida que você ajuda ela, ou como coach, ou como pessoas. Eu lembro de um menino do Sul que você atendeu, e ele era muito delicado, a mãe dele sofria muito e tal, e eu também pedi para ele constelar com você, para ele fazer um trabalho de coach, e ele mudou completamente. Um belo dia, e eu tinha falado para ele, coloca o número 8 na sua assinatura, porque ele tinha ausência do 8, que é e tal. E aí, ele atualmente, ele é um corretor, ele se achou como corretor. E aí ele vendeu um apartamento, ele me mandou uma mensagem, agradecendo eu e você, ele falou assim, como esse 8 fez milagre na minha vida, acabei de vender um imóvel, estava muito feliz, e era uma pessoa que tinha uma tendência meio suicida, né, e tal. Quando você vê o que a espiritualidade, ou que a constelação, ou mesmo que a razão faz, como é que você fica quando você vê uma pessoa que passou pelas suas mãos, com seu carinho, e ela conseguindo dar a volta por cima? Que alegria isso te traz? Nossa, isso é uma benção. Olha, é engraçado, né? Porque as pessoas vêm às vezes com um tema, né? E a gente precisa tentar entender o que é esse tema deles. Você fala de trabalho. Trabalho todo mundo aprende, tá? Mas lembre-se, o seu trabalho não é único. Você lida com pessoas. Exatamente. Aí você vai para o lado emocional. Então, perfeito. Tecnicamente, a gente aprende tudo. As emoções não. Tanto que hoje falam muito sobre o que é, né? Não é o QI mais, né? É o que é, coeficiente emocional. Então, quando as pessoas vêm aqui, é fato que se é um problema profissional, tem um emocional lá atrás, vamos buscar. Tem um rapaz que eu fiz um processo de coaching com ele, e foi maravilhoso esse processo também, eu nunca esqueço, porque ele acabou se tornando um amigo. Eu estava lá no meio do processo, e aí eu percebi a rejeição que ele tinha pelo pai. E aliás, na constelação e até na psicologia, sucesso tem a ver com o pai. A mãe traz você ao mundo, né? Tanto que na constelação a mãe está deste lado e o pai deste. O seu coração está desse lado.
A mãe te traz a vida quando ela te abraça aqui por trás. E ela permite que o pai te empurre para a vida. Perfeito. Então você tem que ter o pai resolvido. E eu percebi a rejeição dele. E naquele momento eu falei assim, se me permite, vamos fazer uma constelação? Ele era muito, né, técnico também, tal, constelação, o que é isso? Tem a ver com astros, né? Não, não tem a ver Não com tem a ver com as estrelas. Não. Aliás, né, a constelação eles falam que chama Familienstein, alguma coisa assim, alemão. E eram posições familiares, né? Quando foi constelação, alguém colocou, eu não sei porquê, se tinha a ver com a posição dos astros, então posição familiar, constelação familiar e tal, né? Bom, voltando ao caso do rapaz, ele me permitiu fazer uma constelação. Ai, foi um negócio assim que eu jamais esqueço, porque ali eu trouxe o pai, ele chorou muito, né? Ele entendeu. E aí tudo bem, fiz a constelação, tá, semana que vem nós vamos fazer o próximo processo de coaching. Ah, tá bom, nós vamos, tá. Mas não deu uma semana, ele, eu quero falar com você. Eu falei, o que foi, né? Aí ele falou assim, não, vamos lá, abre uma sala. E eu peguei e abri, nós estávamos na época da pandemia também. E abri, eu preciso contar pra você. Eu falei, o que foi? Eu procurei meu pai. Olha só que bacana. E eu fui visitar meu pai. E eu abracei meu pai. E falei, tá vendo? Uma coisa, o bicho não era tão grande, né? E hoje ele se dá super bem com o pai, a vida profissional dele está deslanchando, está exatamente como ele está projetando. E o que tinha atrás dele? Os bloqueios profissionais dele, o medo de seguir, o medo de se expor, o medo de querer algo mais, tinha a ver com o bloqueio com o pai. E os complexos também desapareceram. Bastante, quer dizer, ainda existe porque ninguém se cura completamente. Você está sempre na UTI tendo que segurar a tua onda em alguns aspectos. Mas quando a cura se faz, é depois de um tempo, eu acho. Porque a gente está sempre aprendendo. Eu percebo que na espiritualidade, toda vez que você supera um processo e evolui em algum aspecto, a vida sempre te manda uma provação para ver se você melhorou, né? É óbvio. Então a gente tem que estar muito atento. E a gente tem que estar muito atento. Eu sempre olho para o meu caminho e falo, isso é um acontecimento novo ou é uma provação? E aí eu vou nesse caminho. A maturidade, ela vai nos mostrando a razão, a espiritualidade e a psicologia das coisas, né? Eu acho que tudo se interliga, embora às vezes uma pessoa tem uma dificuldade de lidar com o outro, o psicólogo não gosta do tarólogo, o tarólogo não gosta de não sei o quê, mas na prática o amor ele é muito parecido. Quando você busca a cura, né? E eu acho a coisa mais legal no seu trabalho é exatamente a lógica que você dá. E eu sei que você é uma pessoa que tem uma espiritualidade enorme. Se não tivesse, não estaria aqui. E o que é ter espiritualidade, ao meu ver? É você ter uma consciência que a gente está indo para algum lugar e que essa consciência universal tem um propósito e a gente também tem um propósito. Só que em alguns momentos a gente consegue entender os dois propósitos, depois se perde, depois procura de novo esse propósito e assim vai o crescimento, né? E quando as pessoas vão até você e elas constelam e elas buscam um diálogo, uma comunicação e às vezes o perdão com o pai, o perdão com o relacionamento do passado, ela consegue caminhar mais livre, ainda que não tenha resolvido totalmente aquilo. Porque tem pessoas que não conseguem. Outro dia eu vi uma cantora que ela deu um depoimento assim, chorando, uma cantora popular até, falando que tudo que ela tinha trabalhado, tudo que ela tinha resolvido, ela escreveu um livro contando a história dela, e o livro trouxe de volta toda aquela dor. E ela estava desesperada falando, meu Deus, eu vou ter que trabalhar tudo de novo. Na verdade, eu vi aquele depoimento, mas eu senti que não é bem assim. Ela terminou de chorar o que tinha, daqui uns dias eu acho que ela volta para o eixo e tudo que ela trabalhou vai liberar ela para continuar. Você percebe que nem sempre o processo de cura é naquele momento, né? As pessoas às vezes vêm constelar, às vezes nem entendem. Teve um caso também de uma pessoa que veio constelar através de uma amiga, foi indicada. Ela veio, eu fiz toda a constelação dela, tudo. Bom, ela agradeceu e tal. E foi falar para esta amiga que não tinha entendido nada, que aquilo lá não tinha feito sentido algum. Falei, tá bom, não tem problema nenhum, né?
Ainda fico preocupada, né? Será que eu fiz o trabalho direito? 2 meses depois, essa pessoa liga para outra pessoa e fala assim: entendi aquela constelação. Olha só, aconteceu, não sei o quê. Para mim também, a minha primeira constelação, que eu não sabia de nada, eu nem sabia que existia a constelação, eu fui de gaiata assistir, eu acabei entrando para representar. E aí uma pessoa não apareceu lá, me perguntaram se alguém queria constelar. E eu, na curiosidade, quero constelar a mim. Fui lá, estava passando por um processo difícil, então tinha me separado, tal, não sei o quê. Aquela constelação eu chorei muito, mas não entendi o que era aquilo também, aquela representação toda, não entendi. O que é aquilo? 3 meses depois, eu tive uma projeção, que eu sempre faço à noite, né, quando tenho oportunidade, e a pessoa que estava naquela constelação apareceu para mim na representação. Que legal. E eu falei, meu Deus. Aí eu entendi. 3 meses depois. Então, assim, nem sempre quando você faz um processo, não precisa ser a constelação, qualquer processo terapêutico, até pelo seu trabalho maravilhoso, né? Você faz a numerologia da pessoa, você faz um atendimento com as cartas, ela ouviu aquilo ali, tá tudo certo, né? Uhum. Dali uns 2, 3, 4 meses acontece alguma coisa que remete a ela. Falou, não, mas olha, apareceu ali, o Agnaldo falou, o Ariel falou, né, o que aconteceu, o que poderia acontecer, qual o problema, qual a questão aqui. Então, esse processo, por isso que eu falo, nós vamos passar uma vida inteira buscando a espiritualidade, buscando o autoconhecimento, e nós ainda temos muito a aprender. Muito a aprender. Você falou uma coisa que eu achei super interessante, quando você falou desse processo da cura, né? Você acha que faz sentido aquele livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss, quando ele começa aquele processo? Que, aliás, eu acho que quem não leu tem que ler, porque é um clássico esse livro para mim. Sim. Eu acho que assim, a leitura também nos engrandece demais, porque ali você vive algo seu. Acho que todos os livros que eu li, eu me encaixei em alguma coisa ali, nem que seja uma frase, né? Eu acho que sim. Bom, quando eu indico você, Lila, às vezes eu sentindo o que a pessoa está passando e tal, eu sempre indico algum livro para ela ler antes. Eu indiquei para algumas pessoas As 5 Feridas Emocionais, que é um livro que fala, e aí é muito interessante, porque elas vão fazer a constelação, depois elas voltam e falam para mim, nossa, mas eu tenho um pouco de cada ferida. Pois é. E é muito legal. E quando você vê um livro feito As 5 Feridas Emocionais, você diria que ele tem uma coisa a ver com constelação ou não necessariamente? Eu não li o livro. Aliás, eu vou ler. Eu vou te mandar, então. Eu vou ler. Agora, se você fala de feridas emocionais, sim. Não adianta você chegar para mim e falar assim, não, eu estou super resolvida, eu não tenho problema algum, tal. Não. Quando alguém fala assim, eu não tenho problema algum, estou com tudo resolvido, não está. Não está, existe alguma ferida lá, alguma coisa. Porque o nosso consciente é a ponta do iceberg. E lá embaixo, o que tem? Né? E é o que eu te falo, esse rapaz que veio para constelar trabalho, para fazer coach de liderança, tudo, a ferida dele estava no pai. Uhum. E ele ali não se tocou, foi no meio de um processo que eu tô... Não, porque ele começava a falar da mãe, eu falei, cadê o pai? Entendeu? Todos trazem. Nós trazemos, e aí eu volto ali para o meu projeto maior, que é a constelação. Você é metade pai, metade mãe. Que vem metade dos seus avós, que vem metade. São 4.995 pessoas envolvidas. Já imaginou que eles não carregaram, ou que eles carregaram, que foi vindo. Chega até você? É claro que chega. E a maioria das vezes, quando você faz esse trabalho de autoconhecimento, quando você tem muitos desafios, você vai trazer o quê? Coisas do seu passado, do passado da sua família, da sua ancestralidade, que você quer resolver aqui. Né? Então, assim, não tá 5 feridas, deve ter um monte, só 5. As 5 básicas, As né? básicas, porque devem ter outras. É que você tem que ler o livro. O livro é bem interessante porque é uma ferida, mas ela se desdobra, assim, né? Então, você falando desse rapaz, eu fico muito emocionado de ver esse rapaz no caminho do equilíbrio, da felicidade. Quando eu conheci a mãe dele, ela chegou para mim no meu consultório, ela veio completamente perturbada. Eu olhei para ela e falei, como é que eu vou fazer aqui? E foi lindo a relação que eu desenvolvi com ela, o trabalho que eu desenvolvi, e depois foram surgindo as histórias até que surgiu o filho. E hoje eles tinham uma relação muito delicada, e hoje eles têm uma relação muito bonita.
sabe, uma compreensão. Então ele não resgatou só o pai, ele resgatou a mãe. Ai, meu Deus. Ele resgatou Como a é mãe. lindo. E isso, eu tenho uma gratidão pelo trabalho da constelação, pelo seu trabalho, pelo meu trabalho Pelo também. seu trabalho maravilhoso. Porque eu gosto muito de ver. Eu penso da seguinte forma, Lília: se você consegue ser instrumento para uma pessoa, você melhora o mundo. Se você melhora o mundo, o planeta melhora. Então, nós somos só instrumentos. A gente não somos nada. O dia que eu não conseguir mais fazer minhas leituras, minha numerologia, já me basta. Não me interessa a vida, porque a vida me interessa buscando caminhos. Uma vez eu fui para uma praia com uma amiga e a gente ficou lá para descansar, então eu não ia fazer leitura, não ia fazer nada, né? De repente, a gente começou a jogar aquele jogo do Mico-Leão Dourado, sabe? Sei. Que fazia os parzinhos assim. Aí uma hora eu comecei a olhar, minha amiga falou: para, você não vai ler isso. Qualquer carta que puser na sua mão. Assim, porque eu gosto, né? O processo, assim, eu comecei a ler com muito cedo, né? Assim, e para mim é um mundo de comunicação. E eu acho interessante que você começou com a constelação um pouquinho mais tarde, embora você já soubesse muitas técnicas, mas eu vejo com muito amor a responsabilidade que você faz. Sim. Eu poderia falar de muitas coisas aqui que você fez, não só para as pessoas que te procuraram no seu trabalho, mas para familiares, para as pessoas. Eu acho que existe determinadas pessoas que são determinadas e que vieram, não é nem para sofrer, nem para passar encarnação, nem para resgatar, que para mim é o seu caso. Você veio para ajudar. O problema é que quando a gente chega aqui, a gente tem que lidar com outras dores e a gente acaba comprando. Mas hoje eu te vendo assim, equilibrada, madura, amadurecendo, vendo seus filhos sendo criados e evoluindo. Como é que você vê a tua família e os seus filhos que estão fazendo faculdade, que estão estudando e que estão indo para a vida? Como é que você tem um olhar para eles? Como é que é o teu olhar de mãe e também de constelador olhando para os seus filhos? Eu acho mais fácil ajudar os outros do que nos ajudar. Sim. Essa é uma verdade. Eu tento aprender com os meus erros, né? E eu tento trazer o que eu aprendo fora com as técnicas para minha vida. Não é fácil, porque você lida com o outro, né? Então, um filho é de um jeito, outro filho é de outro, a mãe é de um jeito, o primo é de outro, o irmão, né? E por aí vai. Mas eu acho que a nossa energia conta muito, como nós somos, porque os filhos, eles não são só o que a gente fala, eles não absorvem só o que a gente fala, eles absorvem o que a gente é, o que a gente transmite, como nós nos posicionamos, né? Hoje eu tenho a mais absoluta certeza que eles aprendem mais como eu me posiciono do que o que eu falo. Porque, que legal. Porque tudo bem, nós somos equilibrados até a página 2, né? Mas sim, sabe, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, você já começa a ficar aqui cheio de problemas, tal, não sei o que, você sempre acaba falando alguma coisa que não é adequado. Mas eles também aprendem com quem não é adequado, né? Aprendem o que eles não devem fazer, que viram um pai ou uma mãe fazendo. Eu acho que eu estou fazendo o meu melhor como mãe, como família, como pessoa. Eu acordo todos os dias sabendo que eu preciso melhorar em algo. Né? Perfeito nós não somos, nem sei se seremos, talvez numa evolução maior, mas a gente tem que fazer o nosso melhor sempre, trazer os exemplos dos outros, as atitudes dos outros para a nossa vida e o que nós podemos melhorar perante isso. Eu só peço que meus filhos olhem para mim com amor. Mas você já se pegou olhando para uma pessoa parecida com seu filho, com a sua filha, que vem para você para constelar ou para fazer algum outro trabalho? Sempre. E você fala, parece que eu estou cuidando do meu filho? Ou não chega tanto? Não tanto, mas eu vejo constelações e eu me vejo nela. Ah, tá. Isso é o mais interessante, porque tem alguma coisa ali, porque assim, não é a pessoa que vem constelar só que aprende, o constelador também aprende. Sim. E aprende muito. É uma troca, né? É uma troca. Então, assim, não são eles que devem alguma coisa ou podem me agradecer por algo, eu é que tenho que agradecer pela oportunidade deste trabalho, né? E aí eu falo de agradecimento, né? Enquanto você foi falando algumas coisas, sempre me vem a gratidão. Quando você fala de espiritualidade também, hoje o mundo, né, fala sobre gratidão, porque o universo
te abençoa quando você genuinamente agradece por todas as oportunidades que você tem. Isso aí é um aprendizado. Sim. É pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Quando vem o desafio, o que eu preciso aprender? Quando vem a bênção, também gratidão. E quando vem a dor também. Claro, sempre. Eu sempre presto muita atenção na minha dor, ou na dor de quem eu estou vendo em volta, porque a dor, ela me liberta às vezes, no sentido de que eu vou buscar uma solução para apaziguar, né? Quando a gente vive o luto, quando a gente vive uma série de coisas, né? Eu achava que eu estava preparado para o luto. Aí vivi uns lutos recentemente e foi um aprendizado que está ressignificando a minha forma de ver a vida. E isso é maravilhoso. E é engraçado porque eu sou um homem de muita fé. A fé nasceu comigo assim, ninguém precisou falar é fé. Eu não, hoje em dia eu não tenho assim exatamente uma religião. Eu tenho espiritualidade. Espiritualidade e religião são coisas muito diferentes, né? A igreja do universo, para mim, ela é invisível. Você pratica na igreja aquilo que você acredita moralmente falando, emocionalmente falando, né? E isso não tem preço. Quando você consegue entender que você é muito miúdo, muito pequeno, uma pontinha de nada, mas que você é gigante dentro da tua emoção, você consegue chorar, se emocionar, rir, sabe? Quando você consegue ter as... Eu lembro que eu fiquei 2 anos, eu sempre fui chorão assim, emocionado e tal, e durante 2 anos eu sequei, eu não conseguia chorar, e aquilo foi muito ruim para mim. Um belo dia... Eu olhava para o universo e falava, eu quero minha emoção de volta, né? Um belo dia eu chorei, mas eu chorei e foi maravilhoso o choro, porque eu me senti vivo. Então assim, e não era um choro de dor, era um choro de emoção, né? Então o choro, de uma certa forma, e a gente, muita criança quando nasce começa chorando, então tem alguma explicação no choro, na constelação? A explicação do choro? É. Nossa, se tem. Tem tudo, traz, inclusive... algumas pessoas, a hora que põe a primeira representação, que pode ser ela ou não, ou ela e a mãe, ela e o pai, ou ela e qualquer coisa, a pessoa começa a chorar ali. Que legal. Tem pessoas que ficam travadas, mas tem pessoas que desabam a chorar. E ali mostra a dor. Tem a dor aqui. Vamos descobrir onde é que está essa dor, né? Então, assim... eu também fiquei um tempo sem chorar e eu chorei com o luto. Eu comecei a chorar com o meu luto, que nós tivemos um luto muito quase próximo. na mesma época. Voltando, o luto nos traz a consciência de que a vida passa muito rápido. E que a gente fica preocupado com tantas coisas. E o que você leva daqui, né? Então assim, porque a roupinha que eu visto, porque o cabelo, porque o botox, porque não sei o que lá, gente. Nós temos que viver. Viver o quê? Resolver as nossas pendengas aqui embaixo, que é o mais importante do que qualquer outra coisa, né? E levar isso daí lá para onde a gente for. Eu costumo dizer que quando você vive com intensidade, você é extremamente feliz, né? Tem algumas pessoas que eu conheço que são ateus, e são as melhores pessoas que eu poderia conhecer. São pessoas que estão sempre fazendo trabalho voluntário, estão sempre ajudando o próximo. E o que eu acho interessante é que eles não estão esperando um reino do céu, nem nada. Eles estão esperando que o mundo melhore. Estão vivendo hoje. E eles não acreditam em nada e tal. Eles acham que não acreditam, porque eles estão colaborando muito. Eu posso te falar que eu conheço pelo menos uns 5, 6 ateus que fazem trabalhos belíssimos e eles não têm consciência do quanto eu aprendo espiritualmente com eles e com esse texto que eles falam, que quanto mais eles falam em não acreditar em nada e mais prática eles estão de ajudar o próximo, mais eu aprendo. Eu ainda não aprendi sobre a questão do ateu, porque já conheci várias pessoas que se denominavam ateus, e eu falo, ateu. Mas tem 2 tipos de ateu. Tem esse ateu que eu tô falando e tem ateu mais revoltado, aquela coisa toda. Não é esse que eu tô falando. Eu tô falando desses ateus que falam que não acreditam em nada, que acham que morreu, acabou. Eu não acredito em nada. Mas eles praticam o amor. É isso que eu tô dizendo. Eles praticam, eles ajudam o próximo. Se ele tiver um funcionário que não sabe ler, eles vão lá e ensinam. Eu vi muito isso. Né? Eu tenho até um amigo que ele é ateu e ele não gosta de nada do que eu faço, mas está sempre querendo conversar comigo e querendo tirar alguma coisa. E eu vou com a maior humildade, com o maior carinho e tento e tal. Não para converter ele para minha crença, para minha forma de acreditar, até porque eu não quero fazer isso.
Até porque quando você fala com a verdade, com a tua verdade, com a tua essência, vira universal, né? Eles É não uma querem, coisa natural. eles não querem acreditar em nenhum dogma, não querem acreditar numa igreja, não querem ficar bitolados numa igreja. E eu acho isso e nós nem estamos falando disso. Algumas pessoas precisam disso, outras não precisam, outras precisam porque, para mim, a religião, o nome que você quiser dar, porque não importa o nome, é dentro de você. As pessoas perguntam para mim, eu tenho que frequentar algum lugar? Eu falei, não, você tem que frequentar dentro de você. Eu gosto de vibração, sabe? Às vezes você vai para o interior, para uns lugares assim, e você vê aquelas passeatas, aquelas... como chama aquelas... aqueles religiosos que fazem... aquelas romarias, Romarias, sabe? pode ser. Eu acho lindo, às vezes eu entro no meio, mas não porque eu sou daquela tribo, mas porque eu acho que aquela força coletiva, daquele amor, daquele momento, é tão fantástico que eu me jogo naquilo. Porque você entra na amor. egrégora. Exatamente. Você entra na egrégora daquilo, não importa se aquilo é no católico, eu não tenho esse evangélico, problema. Não importa. Aquilo ali fez um sentido para você naquele momento, aquela energia fez um sentido para você. E ali tem pessoas que têm fé, claro que tem. Tem pessoas que acreditam, se é verdade ou não, não importa, elas acreditam, e se for bom, melhor ainda, não é isso? Então você quando entra, eu adoro, olha, eu não sou evangélica, nem eu tenho outra filosofia, mas também tenho. Adoro música evangélica, sim. Eu entro na energia, entendeu? A coisa do amor, assim, algumas músicas eu também curto, eu acho assim, quando você fala de fé, e você fala com amor, é fantástico, né? Eu, por exemplo, eu adoro Nossa Senhora, eu acho todas as histórias, tem um livro da editora Folha que conta um pedacinho de cada Nossa Senhora, fizeram um trabalho lindo. Eu estou sempre olhando aquele livro, por quê? Porque ele me traz um olhar feminino da mãe, né? E é lindo aquilo, você se sente acolhido. Você se sente acolhido, e cada cidade que tem uma história de Nossa Senhora tem a ver com aquele povo daquela região, e isso é tão mágico, né? Como é que pode, em vários continentes, ter tantas Nossas Senhoras espalhadas com tantas histórias? Isso eu chamo de fé, isso eu chamo de acolhimento que as pessoas têm, né? Porque a figura da mãe ela é tão importante em algum momento, e a figura do pai também, mas a da mãe, visto por Nossa Senhora, ela nos traz uma felicidade muito grande, né, eu acho. Porque assim, a Nossa Senhora é uma só, mãe é uma só. Exatamente. Ela simplesmente se manifestou em cada lugar de formas diferentes, para que ela fosse recebida e acolhida. Por que a Nossa Senhora é morena? Uhum. Por quê? Né? Porque era uma época de escravos, porque na nossa miscigenação, no nosso país, existem muitos negros. Então veio por quê? Porque é uma referência a uma conexão. Eu não gosto de falar muito sobre esse tema, mas se a gente fosse falar sobre Nossa Senhora Aparecida, eu lembro que um povo meio preconceituoso, uma época, começou a questionar que a Nossa Senhora Aparecida era negra porque ela tinha ficado no rio e tinha pegado lama, mas na verdade não é. Não tem nada a ver. Na verdade não tem nada a ver. E eu tenho uma conexão maravilhosa com ela. Eu tenho a presença dela. E é engraçado que eu tenho a conexão com a Nossa Senhora morena, né? Nossa Senhora de Aparecida. Mas quando eu sinto ela não é morena. Aliás, para mim ela é um branco, né? Uma iluminação total. Então ela não tem aquela cor, ela é translúcida para mim, de tão maravilhoso. E você vê que não tem nada a ver, né? Nada a ver. Eu falo pela necessidade que o homem tem de querer transformar tudo numa coisa branca e tal. E se você for falar da África, se você for falar de outras coisas. Mas de qualquer forma, Lília, como é que a gente faz para ter contato com você? Como é que as pessoas fazem? Bom, nós temos um Instagram, temos um telefone, um WhatsApp, né? Uhum. Mas é Lília P. Romano, meu Instagram. Aí você também pode me indicar, né? Eu vou continuar sempre assim, sou fã do seu trabalho, adoro. Nossa, eu agradeço. E acho você uma pessoa incrível, um caráter excepcional, e o mundo precisa disso. Agora eu acho que eu tenho que te fazer um agradecimento. Eu preciso só terminar agradecendo mesmo a você por
por ter me trazido também um pouco de vida e um pouco de conhecimento sobre ajudar ao próximo, porque você me ajudou em momentos muito críticos. Então, assim, você fala do meu trabalho, mas eu tenho que falar do seu trabalho. Né? Você é uma pessoa extremamente sensível, não é só a numerologia, não é só o tarô, é o terapeuta maravilhoso que você é, tá? E a oportunidade que você está dando a cada um que sentar aqui, vai dar a cada um que sentar aqui, para poder expor o trabalho e para poder mostrar o quanto você é grandioso por fazer isso daqui. Bom, Lília, primeiro eu quero agradecer as suas palavras, quero dizer que você é uma pessoa extremamente especial, que graças a Deus foi uma honra te conhecer nessa encarnação, espero que a gente continue até o fim, tendo essa relação tão bacana. Mas eu queria saber de você, o que você pensa do futuro, o que você pensa daqui para frente, qual é o seu propósito para a sua existência nesse momento? Bom, hoje eu continuo na tecnologia, né, porque eu tenho filhos ainda para criar, né, e a gente tem contas para pagar, mas eu tenho um projeto de continuar fazendo este meu trabalho de ajuda, de servir, tá, com constelação, com coach, com terapia, com que for, né, eu levo essa vertente e no meu futuro é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar as pessoas a trazer, né, um significado. Perfeito. Eu queria agora que você deixasse um recado para as pessoas que estão aí ouvindo a gente. Eu sou Lília, sou uma pessoa comum, né, com muitos desafios, e o que eu posso trazer para vocês é que vivam hoje, busquem ser melhores a cada dia, busquem esse autoconhecimento, isso aí não tem preço. A espiritualidade é uma coisa que é o que você vai levar daqui. O material a gente conquista, tecnologia, aprendizado, a gente aprende tudo, tá? Mas o estar, assim, equilibrado dentro, né, dentro da gente, o estar em paz, isso aí não tem preço. E eu acho que é só através desse conhecer, né? Se conhecer e conhecer o seu propósito, entender o seu trabalho aqui nesse planetinha. Bom, então eu termino aqui falando para as pessoas que vocês devem procurar a Lília, porque ela é uma pessoa extraordinária com o seu trabalho. Quero agradecer o nosso programa, quero agradecer tudo e até a próxima.